Lei dos senos, teorema. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Esse é o teorema, que é a lei dos senos. Então vamos analisar aqui o que ele diz aqui no teorema. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Então veja, eu estou com o triângulo ABC aqui, você tem aqui o lado CB, o lado CB de medida Azinho, tá vendo? O ângulo que é oposto ao lado BC, é o ângulo A, o ângulo que está na frente, o ângulo A. O lado AB tem medida Czinho, O ângulo que é oposto a esse lado AB, é o ângulo C, tá vendo? E o lado AC tem medida Bzinho, e o ângulo oposto a esse lado é o ângulo B. Então, o que é que diz a lei dos senos? Que as medidas dos lados, são proporcionais aos respectivos senos dos ângulos opostos, Então, esse lado aqui, BC, de lado A está para o seno de A está para o seno de A, assim como B está para o seno do ângulo oposto B, e Czinho, que é o lado AB, está para o seno do ângulo oposto, o ângulo oposto é C, tá? E a constante de proporcionalidade, o que é essa constante? O valor resultado das divisões. A dividido pelo seno de A vai ser igual a B dividido pelo seno de B, que é igual a C dividido pelo seno de C. Esse resultado, a constante de proporcionalidade, é sempre igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, o que é uma circunferência circunscrita? Está aqui o triângulo ABC. Uma circunferência circunscrita é aquela circunferência que passa pelos vértices do triângulo, vértices A, B e C. Isso aqui é uma circunferência circunscrita a um triângulo. Toda circunferência tem um centro O, tá? E tem um raio. O que é o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, a distância de O até D é o raio. A distância de O até B é o raio. Então, esse raio aqui, OB mais OD, é o diâmetro da circunferência. O diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. OD é R, é o raio aqui. OB é o raio também. Então, BD é o diâmetro da circunferência, que é 2 vezes R. O que é que diz a lei dos senos? Que a constante de proporcionalidade aqui vai ser sempre igual ao diâmetro, que é 2 vezes R, da circunferência circunscrita ao triângulo dado, ABC. Tá? Então, é isso que diz a lei dos senos. O lado BC, que tem medida A, está para o seno do ângulo oposto ao lado, no caso o ângulo aqui é o ângulo A, assim como o lado AC, que tem medida Bzinho, está para o seno do ângulo oposto, que é o ângulo B, assim como o lado AB de medida Czinho está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o ângulo C. Tá? E essa constante aqui de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. É isso que diz a lei dos senos. Tá? Vamos ao primeiro exemplo. Exemplo 1, do entroncamento E de uma rodovia saem 2 pequenos trechos retilíneos de estrada em um terreno plano que levam aos portões de entrada de 2 condomínios indicados pelas letras A e B. Então, está aqui a estrada, tem um entroncamento. Do entroncamento saem 2 pequenos trechos retilíneos. Esse trecho aqui e esse, tá vendo? O trecho é B e o trecho é A, que levam aos portões de entrada de 2 condomínios indicados por A, portão de entrada aqui, A, e aqui B. Deseja-se determinar a distância entre A e B, essa distância aqui, entre A e B. Mas a medição direta é difícil, pois há uma região alagadiça aqui, entre os pontos, então não dá para fazer essa medição direta. Observe o esquema abaixo, está aqui o esquema.
Com auxílio de um teodolito, um topógrafo mediu a partir de E, né, o ângulo entre as retas AE e EB, obtendo 65 graus. Ó. Então, ele mediu esse ângulo aqui, ó, entre as retas o que? AE, né, e EB. Ó. Então, esse ângulo aqui, ó, o topógrafo mediu e viu que esse ângulo mede 65 graus. Em seguida, percorreu os 600 metros do trecho EA. Então, do trecho EA, ele percorre os 600 metros do trecho EA. E a partir do ponto A, mediu o ângulo entre as retas EA e AB, obtendo 38 graus. Então, ele sai daqui, percorre os 600 metros até o ponto A, e no ponto A ele mede o ângulo entre as retas o que? Ó? EA, né? Ou AE, né? E AB, ó, medindo quanto? 38 graus. Ó. Então, mediu o ângulo entre as retas EA, entre essa reta aqui, ó, EA, e AB, ó, obtendo o que? 38 graus. Conhecedor de matemática, o topógrafo sabia que já tinha reunido informações suficientes para determinar a distância entre os portões de entrada dos dois condomínios, distância entre A e B. Determine essa distância. Veja. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um triângulo ABE, tá vendo? ABE. E a gente conhece o que? Dois ângulos internos, ó. O ângulo 38 graus, o ângulo 65 graus. E a gente tem a medida de um dos lados, que é o lado AE, ó, 600 metros. O que a gente quer descobrir é exatamente a medida de AB, ó, do lado AB. Ó. Então, essa medida entre A e B, essa distância entre A e B, eu vou chamar de x. Tá? Então, vejam, eu posso aplicar a lei dos senos aqui. Quando é que a gente aplica a lei dos senos? Quando a gente tem, ó, os ângulos internos do triângulo e os lados opostos a esses ângulos. Então, veja, eu não tenho essa medida AB, que é o x, mas eu tenho o ângulo que é oposto a esse lado aqui. Ó. Quem é o ângulo oposto a AB? Ó? Ângulo de 65 graus. Ó. Então, são opostos aqui. Ó. O ângulo 38 graus está aqui. Ó. O lado EB eu não conheço, eu só conheço o ângulo que é oposto a esse lado. Mas esse ângulo aqui, ó, o ângulo Bzinho aqui, eu posso obter, né? Como é que eu posso obter esse ângulo? Tá? O ângulo ABE, né? Esse ângulo aqui. Ó. A gente tem um triângulo aqui, né? ABE. E o que a gente sabe? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Então, a soma, né, dos ângulos internos né, de qualquer triângulo, né, de qualquer triângulo é 180 graus. Sempre, tá? Então, se eu somar o ângulo A aqui, ó, o ângulo A com o ângulo B com o ângulo E, vai dar o que? 180 graus. Então, ó, ângulo A que é 38 graus, mais o ângulo E que é 65 graus, mais o ângulo B, que é o que eu quero descobrir, o símbolo do ângulo, ó, um B com um chapéuzinho em cima, isso vai ser igual a 180 graus. Então, eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó, e achar o valor de B. Ó. Então, quem vai ser o ângulo B? Ó? O ângulo B vai ser 180 graus, né? Aqui ficou 38 mais 65, né? Isso vai dar quanto? 103, né? Somando aqui. Ó. Então, dá 103, vem para o lado de cá, fica menos 103 graus, né? Ó. 38 mais 65, 103, positivo. Vem para cá, fica negativo. Então, vai ficar 180 graus menos 103 graus. Então, o ângulo B vai ser igual a quanto? 77 graus. Acabei de achar o valor do ângulo B. Ó. Então, esse ângulo aqui, ó, é 77 graus.
E aí, o que a gente quer? A gente quer a medida do lado AB, que é o x. Ó. Então, aplicando a lei dos senos, o que a gente vai obter? Ó? Esse lado ABX ó, está para o seno do ângulo oposto, então x está para o seno de quanto? 65 graus. Tá? Assim como, né, 600 está para o seno do ângulo oposto, que é 77 graus. Então, 600 está para o seno de quem? De 77 graus. Tá? Assim como EB, ó, esse lado aqui está para o seno de 38. Mas não precisa, porque a gente só precisa encontrar o x. Tá? Então ficou x está para o seno de 65 graus, assim como 600 está para o seno de 77 graus. E aí, vamos lá. O seno de 65 graus, você pode usar uma calculadora científica ou pegar lá na tabela trigonométrica, tá? Então, o seno de 65 graus é 0,90631. Então, vai ficar assim, ó, x está para seno de 65, 0,90631, que é igual a 600 dividido pelo seno de 77 graus, que é 0,97437. Tá? Então, ó, seno de 65, tá? Vai na tabela trigonométrica, pega o valor do seno de 65, que é 0,90631. E o seno de 77 graus, vai na tabela e vai encontrar lá 0,97437. Tá certo? Aqui o que a gente tem? A gente tem uma fração igual a outra, uma proporção, a gente vai fazer meios e extremos. Né? Então, fazendo meios e extremos, o que a gente obtém? Ó? X vezes 0,97437 vai ficar 0, né? 97,437 vezes x, né? 0,97,437 vezes x, perdão, aqui está errado, 0,97,437 vezes x, que é igual a 600 vezes 0,90,631. Então, 600, né, vezes 0,90,631. Então, fazendo a continha aqui, ó, eu vou ficar com 0,97437 vezes x é igual a 600 vezes 0,90,631. Isso vai dar 543,6, né? 543,6. E aí, quem é o x, né? 0,97,437 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 543,6 dividido por 0,97437. Tá? E aí, fazendo essa conta, você vai encontrar aproximadamente aí 558 metros, aproximadamente, tá certo? Então, bem tranquilo, né? Só vou conferir aqui esses 600 vezes o 0,90,631, 600 vezes 0,90,631 deu 543, perdão, aqui, ó, vezes 0,786. Então, consertando aqui, 786. Tá? Porque eu coloquei aqui com 5 casas decimais, né? Então, fazendo a continha agora, você vai obter 558. É isso aí. Espero que você tenha entendido.